Olá, muito bom dia para você que está em casa acompanhando a programação da Amazonsat. Mais uma manhã com você, telespectador, recebendo esse carinho, essa receptividade e um dia maravilhoso para que a gente comece bem informado, não é verdade? Sabendo aí um pouquinho de saúde, bem-estar, algumas dicas e fazendo uma viagem que eu já vou dar uma dica para o programa de hoje pelo mundo dos cosplayers, que chama a pessoa, né, que se caracteriza com um personagem, seja ele de filme, de desenho ou até mesmo do cinema. E essa cultura começou com os norte-americanos, não começou lá nos japoneses, não. É uma cultura que vem de lá, que começou lá em 1932, mais ou menos, por aí. Mas teve o seu boom em 1990, que foi o ano que eu nasci, né? Então, ficou muito mais nas redes sociais, mais visível esse tipo de hobby. E a gente vai trazer uma história muito legal que é da Tia Sol. Isso mesmo, ela tem esse nome, né? Tia Sol, nome artístico, que daqui a pouquinho a gente vai conhecer a história dela, que ela tem 50 anos e se caracteriza, se veste aí de personagens, inclusive tem uma emblemática que eu acho que você de casa não vai esquecer, que é a Muriel, lá do desenho Cão Coragem, que é da minha época também, então ela vai fazer todo o sucesso no programa de hoje. Além disso, tem saúde, vamos falar sobre o linfoma, que esse mês de agosto, já que nós estamos no dia 1º de agosto, comemora-se, né, um mês dedicado ao combate a esse tipo de câncer, que na verdade é um grupo de cânceres com mais de 40 e alguns artigos falam com mais de 60, mas a gente vai entender por que essa diferença de números na nossa entrevista de hoje. Então a gente vai entender o que é exatamente o linfoma, quais são as suas causas, tratamento, sintomas, que é importantíssimo nós falarmos a respeito dos sintomas para você de casa poder identificar se está convivendo com uma pessoa que de repente esteja sentindo algum desconforto, não sabe o que tem medo de ir ao médico. É importante sim sair de casa, sair dessa zona de conforto e procurar um especialista sempre. Então nós vamos falar a respeito dos sintomas, tratamento e prevenção para você que está em casa. Além disso, tem um programa voltado para as mamães. Sabe aquelas mamães de primeira viagem ou titias como eu, que não sabem muito como dar o banho, como alimentar o seu bebê, qual a pegada correta, que fica mais confortável tanto para a mãe como para o bebê. Nós vamos falar sobre os cuidados com os bebês, os recém-nascidos. E você vai saber todas as dicas ainda nesta edição. Mas a gente começa o programa de hoje recebendo o hematologista Vinícius Matos, que vai falar um pouquinho pra gente a respeito do linfoma, que nós estávamos conversando aqui nos bastidores, inclusive, que são vários tipos. A gente vai tentar explicar da melhor forma possível. Seja bem-vindo, doutor. Bom dia. Bom dia, obrigado pelo convite. Acho importante então a gente começar a entrevista falando o que é exatamente o linfoma. Então, o linfoma é um tipo de câncer do sistema linfático, né, que é um sistema presente no organismo como um todo, que é composto por vasos linfáticos e os linfonodos, são popularmente conhecidos como ínguas, que é por onde circulam a linfa contendo os nossos linfócitos, uma espécie de glóbulo branco, que é o responsável pela produção dos nossos anticorpos. Muito se fala a respeito do sistema linfático, que está ligado, tem relação diretamente com o nosso sistema imunológico. Isso é verdade, doutor? Perfeito. Esse tipo de glóbulo branco, chamado linfócito, é o responsável pelo nosso sistema imune adaptativo. Ou seja, o bebê, quando ele nasce com uma imunidade geral para combater bactérias, fungos, enfim. E ao longo da nossa vida nós vamos desenvolvendo um tipo de imunidade através de vacinas, infecções que pegamos, nos tornamos imunes, por exemplo, à catapora. E para que isso seja feito, o nosso sistema imune ele precisa se adaptar. E, às vezes, essa adaptação, para acontecer, a célula acaba sofrendo uma transformação maligna nesse processo e é o que desenvolve o linfoma. Eu acho importante a gente explicar como é que funciona exatamente o sistema linfático de uma forma muito rápida. É claro que a gente não vai descrever aqui todas as suas funções, nem como muito complexo, é muito mais do que nós vamos explicar aqui, mas você de casa pode buscar
o Google, o Dr. Google, para depois entender um pouco melhor. Nós falamos que ele está presente no corpo, seja homem, seja mulher, independente do gênero. É claro que como nós falamos, o bebê nasce com um sistema imunológico geral e ao longo dos anos ele vai desenvolvendo através de vacinas, de vírus que nós pegamos, de doenças e tudo mais. Onde ele está presente exatamente? Esses linfonodos, né? Você tem que imaginar o sistema linfático como um grupo de vasos sanguíneos, né? Então eles estão presentes realmente no corpo todo, mas eles se acumulam nas estruturas chamadas linfonodos, que são aquelas ínguas popularmente conhecidas, ou carocinhos, que normalmente a gente identifica quando tem uma amidalite, aparece aqui debaixo da mandíbula, no pescoço, pode aparecer na região da axila e na região da virilha. Esses linfonodos é como se fosse o centro onde esses linfócitos ficam acumulados e onde vão ser desenvolvidos a nossa imunidade, realmente. Então, eles também estão presentes por dentro do tórax, no abdômen, dentro do intestino, do estômago. Podem aparecer, às vezes, lesões até dentro do cérebro, nos ossos. Então, realmente, estão presentes no corpo todo. Mas o que é mais fácil de identificar, e qualquer pessoa pode identificar, é na região do pescoço, da axila e das virilhas. Quando se tem uma afta, por exemplo, é muito comum, né? Exatamente. É algo que todo mundo já teve na vida e aí a gente percebe que, e para quem tem aparelho como eu, também incomoda bastante Pode quando tem um acontecer. machucado. Tá lá essa íngua, o linfonodo, falando assim, eu tô aqui, né? Tô Isso. combatendo esse ferimento ou essa infecção, né? E essa é a primeira dica para saber quando a gente tem um quadro benigno ou maligno. Quando a gente tem uma amidalite, uma afta, como você falou, mesmo uma lesão na perna, que costumam aparecer esses linfonodos, são geralmente linfonodos que aparecem rapidamente, bastante dolorosos, né? E depois de 1 ou 2 semanas, eles desaparecem e não deixam vestígios. Os linfomas são tumores onde esses linfonodos eles vão crescendo progressivamente, às vezes ao longo de semanas a anos, e que normalmente não doem. São mais duros, mais rígidos no toque e às vezes podem ficar aderidos ou não à pele, aos planos profundos, mas a característica principal é que eles não são dolorosos. E é o primeiro sinal que todo mundo tem que ficar atento. Se apareceu alguma lesão desse tipo, que não está diminuindo, passa uma semana é pouco, mas geralmente a gente dá um prazo de 2 meses para isso acontecer, continua aumentando, é melhor procurar o médico. Mas é importante, né? Antes desse período prolongado, 2 meses já é muita coisa, né, doutor? O importante é procurar um médico o quanto antes para saber se é uma simples íngua ou se é relacionado a um tipo de câncer, o linfoma. Com certeza, o médico sempre vai questionar como que apareceu aquela alteração. Se foi relacionado a uma febre, se você teve uma amidalite, se apareceram sintomas como dor no corpo, ou seja, tentar identificar o porquê que aquilo apareceu. Fazer alguns exames de sangue para saber se está tudo bem, se teve contato com algum vírus recentemente, porque 2 meses é o prazo que a gente pega para ver que pode ser o chamado linfonodo reacional. Então, você acompanha, se não está crescendo, e lógico, a pessoa não tem outros sintomas de que está piorando. Se ela está bem, não está perdendo peso, não está mais tendo febre, não está tendo suor em excesso à noite, coceira no corpo sem uma causa explicada, ou outros sintomas do tipo. Doutor, nós vamos fazer uma breve pausa aqui no nosso bate-papo, porque no próximo bloco a gente vai mostrar quais são os tipos de linfomas, porque existem 2 principais e a gente vai entender o que é um, o que é outro e qual a diferença deles. Então não saia daí, nós vamos para um rápido intervalo. Lembrando que nesse tempinho você pode interagir com a nossa produção, mandar mensagens, fazer sua pergunta, tirar suas dúvidas. É muito importante a sua participação. Então não perca essa oportunidade, nós vamos para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta. Até lá!
Já estamos de volta com o seu Estúdio Sat. Para você que acordou nesse momento, não se preocupe que nós vamos te atualizar. Nós estamos falando de saúde, já que esse mês é comemorado, né? É um mês dedicado ao combate. Tem várias campanhas falando sobre o linfoma, que é um tipo de câncer que tem um grupo aí com mais de 60. E nós estamos falando a respeito do que é tratamento, sintomas, prevenção. E é importante a gente falar, porque nós estamos recebendo o hematologista Dr. Vinícius Matos, que o linfoma é basicamente dividido em dois grandes grupos, né? Eu falei que são mais de 40 tipos, mas são os Hodgkins e não Hodgkins, que esse nome Hodgkins recebeu através de uma pessoa, um estudioso que identificou esse tipo de câncer, né, doutor? Isso, essa doença foi descrita ainda no século XIX, com a característica clássica, que é febre, linfonodos grandes, perda de peso, por um médico chamado Thomas Hodgkin. E aí cunhou-se o nome de doença de Hodgkin. E ao longo dos anos foram visualizando que tinham doenças com características semelhantes, mas que quando se fazia a avaliação patológica delas no microscópio não tinham as mesmas características. E aí faltava uma célula chamada de Reed-Sternberg, que é a característica da doença de Hodgkin, e esses linfomas que não tinham essa célula foram chamados de não Hodgkin. Isso não quer dizer que ele é maligno ou benigno, não tem nada a ver. Todas essas doenças são consideradas malignas. Vamos então falar um pouco a respeito dos sintomas, que nós até introduzimos no bloco anterior, mas é importante a gente enfatizar a questão, nós falamos das famosas ínguas, conhecida popularmente aí por todo mundo, tenho certeza que você já teve. Perfeito. Então, esse é um tipo de sintoma que, se essa íngua permanecer por 2 semanas, 3 semanas, 2 meses, é importante procurar um especialista. Sim, o que as pessoas têm que ficar atentas é as ínguas, né? Então, qualquer linfonodo aumentado acima de uma polpa digital, ou seja, um tamanho de um dedo, que está crescendo, não dói, associado a uma febre que dá dia sim, dia não, uma febre não muito alta, que mais incomoda do que preocupa, mas que está presente ali e não passa. Se a pessoa está perdendo peso de forma rápida, e se ela está tendo sudorese noturna, que é um suor em excesso, apesar da nossa região a gente ter muito esse problema, mas é um suor excessivo, ou seja, à noite ela deita, sua muito, molha a camisa, tem que trocar a roupa de cama, são sintomas preocupantes. Esses são os mais clássicos, mas também se ela se sente cansada, se ela tem náuseas, se ela se sente indisposta, associado a essas alterações, ela deve procurar um médico. Como é que a gente consegue identificar, então, detectar esse tipo de doença, o linfoma? Na avaliação médica, a pessoa deve passar por uma avaliação física, né, além de realizar alguns exames de sangue, para excluir que não seja outro problema mais comum, rotineiro, que é muito mais frequente. E aí, uma vez que o médico detecta e suspeita dessa alteração, ele vai solicitar que seja feita uma biópsia desse linfonodo, ou seja, uma pequena cirurgia onde você retira essa íngua para ser avaliada pelo patologista. Nós estávamos falando, inclusive, que uma das curiosidades envolvendo esse tipo de doença é que, ao contrário de outros tipos de cânceres, o tratamento dele não é cirúrgico, ou seja, tirar aquele tumor. Por quê, doutor? Porque como nós temos o sistema linfático presente no organismo todo, se considera que essa doença ela também pode estar presente no organismo todo. Então ela não é uma doença considerada localizada, diferente de outros tumores, como de pâncreas ou pulmão, você tem uma tumoração que fica localizada naquela região. Os linfomas eles podem soltar disseminações, como se fossem metástases, mas a gente não usa essa terminologia. Então a gente classifica a doença através de uma coisa que se chama estadiamento clínico, avaliando a quantidade de ínguas acometidas. E você também tem infiltração de outros órgãos, como pulmões, medula óssea, ossos e assim por diante. Então a cirurgia ela só é feita para tirar um pequeno fragmento do linfonodo para fins diagnósticos, ou em caso de emergências oncológicas, obstrução intestinal, obstrução de um brônquio que está causando uma insuficiência respiratória, coisas nesse sentido. Nós estávamos falando, inclusive, a respeito do tratamento que é totalmente medicamentoso, né? Isso. Hoje em dia o tratamento ele envolve, na verdade, várias modalidades, né? O principal ainda é a quimioterapia, que é feito porque você considera que fazendo a medicação você está tratando todo o organismo da pessoa, junto da imunoterapia, que é uma medicação que vai atacar especificamente as células do linfoma.
pode ser complementado, dependendo do tipo e do estadiamento, com a radioterapia. E em casos onde a doença ela não fica curada de primeira ou considera-se que é uma doença muito agressiva, você também pode usar transplante de medula óssea, medicações que atingem a célula-alvo, que seria uma segunda linha de tratamento. Em relação aos níveis que nós estávamos falando agora, que o senhor comentou, ela é muito agressiva ou pouco agressiva ou muda de pessoa para pessoa? Isso depende do tipo histológico do tumor, que é uma classificação que o patologista, na hora que ele avalia a célula do linfoma no microscópio, ele vai determinar qual o subtipo daquele linfoma. Como você falou, existem mais de 40 tipos descritos, mas clinicamente, dependendo da manifestação que a pessoa apresenta, nós classificamos em linfomas indolentes, de crescimento lento, poucos sintomas, linfomas agressivos, que são aqueles que provocam febre, crescimento rápido da tumoração, perda de peso, e também tem os linfomas muito agressivos, que ali em questão de dias a semanas, a tumoração cresce muito e provoca muitos sintomas. Quem são os principais acometidos por esse tipo de câncer? Mais mulheres, mais homens, uma faixa etária menor, mais novos ou mais velhos? Nós temos uma diferença nas faixas etárias acometidas. No linfoma de Hodgkin, é um linfoma principalmente da faixa etária dos 20 aos 30 anos. E os linfomas não Hodgkin, eles vão aumentando de incidência conforme o passar dos anos. Então, ele é 20 vezes mais frequente na população acima dos 60 anos do que nas populações abaixo dos 20 anos. Algumas pessoas relacionam o linfoma, esse tipo de câncer, com a leucemia, mas não tem relação, né, doutor? São duas coisas diferentes. São doenças semelhantes na célula de origem, mas a leucemia é uma tumoração principalmente da medula óssea, onde a fábrica do sangue começa a produzir somente um tipo celular. E é como se fosse, grosseiramente falando, um tumor líquido, porque você detecta por exames de sangue, geralmente muito mais agressivo. Os linfomas são tumores sólidos dos linfonodos e do sistema linfático. Geralmente o exame de sangue da pessoa é normal, mas eventualmente também pode ter infiltração da medula óssea nos estágios mais avançados. Existe alguma forma de prevenir esse tipo de câncer? Então, infelizmente, isso não tem como prevenir, porque é diferente de outros cânceres, como o pulmão, que está associado ao fumo, ou câncer de colo do útero, que está associado ao papilomavírus humano. O linfoma, nós ainda não sabemos exatamente o que leva a desenvolver. Então, o que eu digo para os meus pacientes a melhor forma de se prevenir é se manter saudável, ter hábitos de vida saudável, para que no momento que você descubra essa doença, você esteja apto a receber o melhor tratamento, né? E ficar de olho nos sinais de alarme. Então fica a dica para você que está em casa. Vamos aproveitar então as ações que vão acontecer durante todo esse mês de agosto, que são normalmente ações gratuitas, perto da comunidade. E vamos fazer exames, vamos cuidar da nossa saúde, vamos nos alimentar bem, mesmo que não tenha relação direta, mas isso ajuda muito a fortalecer nosso sistema imunológico, né, doutor? Sim, com certeza. Hábitos de vida saudável são o mais importante na prevenção de qualquer doença atualmente. Praticar atividade física. Doutor, certeza. muito obrigada e Muito até obrigado. a próxima. Obrigado e para você pelo de convite. casa, não saia daí, porque no próximo bloco eu vou trazer para você que está em casa uma personagem que eu fiquei até com vontade de levá-la para casa. Gente, ela é muito fofa. Nós vamos falar a respeito dos cosplayers, que são aquelas pessoas, né, que se vestem de personagens, seja de filme, de cinema e de desenhos, por exemplo. É uma cultura muito forte no Japão, mas aqui no Brasil também está sendo difundida. E ela ganhou as redes sociais e até se surpreendeu com esse resultado. A gente vai saber por quê no próximo bloco. Você de casa, não sai daí que nós voltamos já.
já estamos de volta com seu Estúdio Sat e agora vamos falar de cinema, desenhos, novelas, enfim, tudo que engloba esse universo cosplayer. E nós estamos recebendo aqui no Estúdio Sat nesta terça-feira uma personagem emblemática que eu falei pra vocês. Eu tô com vontade de levar pra casa, é a Muriel do Cão Coragem. E quem faz esse sucesso que ganhou o mundo através das redes sociais é a Solange, ela que é conhecida como Tia Sol. Seja bem-vinda, Solange. Bom dia, obrigado pelo convite. Solange, como é que começou essa paixão de se vestir de cosplayer? No caso, nós estamos aqui com uma personagem, mas você também faz outras, né? Certo. Olha, começou eu já vinha levando minha filha várias vezes aos eventos, né? Que ela é cosplayer. É cosplayer, ela é cosplayer há 5 anos. Aí, um dia sentado conversando com uma moça, até vendo a apresentação da minha filha, ela perguntou se eu tinha coragem de fazer cosplay, até pela minha idade. Aí eu disse, por que não? Ela disse, não, eu não acredito que você vai ter coragem. Eu digo, e o que é que eu ganho com isso? Ela disse, se tu topar, eu pago a tua roupa. Aí eu digo, tudo bem. Fui para casa, não falei nada, escolhi o personagem, comprei a peruca, fui na costureira e saiu o personagem da vovó do Piu Piu. Um dia antes do evento, postei uma foto no meu Face e viralizou a foto. Muitos comentários, muitos likes, e eu achei isso tão legal. Olha, a gente está vendo aí a foto no ar, a vovó do Piu Piu. Gente, ficou muito parecida mesmo. E em todos os personagens que tem essa brincadeira de levar o animal, no caso aqui a gente está com o Cão Coragem, mas ali é o Frajola. O Frajola então, e o Piu Piu. Você leva esse personagem com você também, né? Levo. Através dos ursinhos. Justamente. E aí este personagem, eu fui participar do desfile, o evento estava lotado, e não ficou ninguém sentado, entendeu? Todo mundo levantou, aplaudiu, eu me senti assustada, que eu nunca tinha sentido essa alegria, esse carinho todo. Ficou famosa de um dia para o outro, De um dia para o outro. Olha, só fazendo contando um pouquinho da história da Solange para vocês, eu vou falar um pouquinho a respeito dela. Ela é dona de casa, o nome dela é Solange Amorim do Nascimento, tem 50 anos. 50 anos. Está fazendo sucesso nas redes sociais e é conhecida como Tia Sol. Então, nas redes sociais, você faz isso como um hobby ou já virou até fez parte já de você, assim, já é algo que você quer levar para a sua vida? Olha, é como um hobby. Eu gosto disso para me divertir. Eu faço para me divertir não só a mim, quanto as pessoas, porque eu levo alegria às pessoas. Não só criança, quanto o adulto também, entendeu? E eu já não sei mais viver sem esse mundo do faz de conta. Eu englobei a minha pessoa, esse mundo do faz de conta. Porque já é um mundo, a gente já vive num mundo tão castigado, e a gente tirando até 2, 3 horas para levar alegria a alguém, isso é maravilhoso, isso não tem preço. Vamos ver alguns personagens, então, que você faz, além da vovó do Piu Piu. Vou pedir para a nossa produção colocar no ar. Bruxonilda. Bruxonilda. As Trigêmeas. É da minha época essa? Não sei. De que desenho? Mais antigo esse, né? Tem vários livros sobre ela. Esse é um personagem infantil. Eu, quando li um livro, me achei parecida com ela, devido às astúcias dela, entendeu? Que eu também tenho as minhas. E quais são essas características se você tem relação com ela? Briguenta, resmungona. Eu sou assim, mas é uma bruxinha muito boazinha. Não é tão má assim, não. Tem uma dificuldade aí, porque você teve que mexer também no nariz, né? No nariz e no queixo, justamente. E esse nariz e esse queixo foi feito de silicone. Aí eu tive que colar, né, no meu nariz e queixo, passando cola, mais uma cola resistente, mas não que agredisse a pele, entendeu? Maquiagem, esse chapéu deu um pouquinho de trabalho. A bota também deu um pouquinho de trabalho. Foi você que fez o chapéu? Não, o chapéu foi uma costureira minha. Toda a minha roupa é uma pessoa só que faz. Eu não costuro ainda, né? Mas pretendo aprender. E a bota ficou um pouquinho apertada, porque é um número menor que o meu pé, entendeu? Mas quando eu vesti a personagem, quando eu me caracterizei dela, é como se eu fosse a personagem. Quando eu crio um personagem, quando eu escolho um personagem,
eu tenho a impressão que eu me torno aquele personagem. Tanto é que quando eu me vejo no espelho, eu me vejo a cara do personagem. É isso que eu ia te perguntar. Além de se caracterizar com o personagem, você falou que leu um livro falando dessa personagem que estava aí no ar e sobre de algumas características que tem em relação com você mesmo, Justamente. com a Solange, não Com a é com a Tia Solange. Sol. E você interpreta também? Olha, eu prefiro 1000 vezes me caracterizar do personagem. Até porque, para interpretar, eu tenho um pouco de vergonha. Entendeu? Eu já subi ao palco, mas é um nervoso que dá enorme. Então eu prefiro apenas me caracterizar mesmo do personagem. Mas a gente já começou a tirar esse nervoso fazendo aqui uma entrevista ao vivo, né, Sol? É isso aí. Vamos para o próximo personagem? Vou pedir para a nossa produção colocar no ar para ver qual é a caracterização Fada Madrinha Cinderela. Fada essa é da Madrinha. minha época, essa eu conheço. Linda, Olha, estão falando né? aqui que não parece com você. Realmente você incorporou tanto o personagem, ficou tão parecido que não parece com você. Pois é, olha só. É como eu falei, quando eu me caracterizo como personagem, parece que o rosto do personagem passa a ser o meu rosto, entendeu? E ele fica muito parecido comigo. É isso que eu gosto, eu entro no personagem. É desse modo que eu me sinto a personagem onde eu estou caracterizada. Vamos para o próximo personagem, então? Fada Madrinha do Shrek. Gente, do Shrek, olha que parecido, olha o cabelo. Essa nesse caso específico, a maior dificuldade, então, foi o cabelo, né? Encontrar esse tipo de peruca. A peruca eu tive que mandar encomendar, porque a gente não encontra no mercado ela desse jeito, Aqui entendeu? em Manaus, Aí eu tive que mandar fazer em São Paulo. Então, essa daí deu um pouquinho de trabalho devido à peruca. Mas a roupa, a varinha, a asinha, tudo foi mais fácil. A peruca deu um pouquinho mais de trabalho. Vamos para o próximo personagem. Madame Mim, a espada É a lei. era a lei, É a lei. isso, né? Isso. Muito parecida. Essa também tem peruca, tem a botinha, Justamente. que é diferente daquela primeira personagem. Justamente. E um vestido bem parecido com a da personagem, né? É isso que eu procuro. Quando eu procuro me caracterizar de um personagem, eu procuro nos mínimos detalhes, ver a roupa da personagem mesmo, como aí a Madame Mim, entendeu? Tem a calça que você está vendo, tem o vestido, a botinha e a vassoura. A vassoura demorou um pouquinho eu achar, que eu tive que ir atrás. A peruca eu tive que mandar estilizar também, que é justamente para ficar parecida com a do personagem, e procurar tecidos da cor da roupa do personagem. Mas aí saiu esse resultado aí maravilhoso que você está vendo. Ficou ótimo. Vamos Ah, para o ainda próximo tem um personagem. dentinho, né? Ah, ainda teve o Tem o dentinho, essa dentinho. preocupação. A gente tem a mestra Genkai, Mestra Genkai. Que é de um desenho. É, do Yu Yu Hakusho. Ela é uma mulher poderosa, ela é guerreira, ela vai lidar com vários personagens, onde vai ensinar a arte dela, entendeu? E eu gosto do desenho em si. Eu gosto desenho. muito do desenho em si. Principalmente anime, né? Que eu adoro anime. Curto muito anime. Tanto é que em casa são vários animes que eu tenho no meu quarto. Só quero dizer uma coisa, eu vou pegar uma aula com a Tia Sol pra saber desses desenhos aí que eu não sei absolutamente nada, então eu vou aprender tudo isso com a Tia Sol. Tem mais personagens, produção? Vamos para o... Diz que eu conheço, olha, essa é da minha Nossa. época, ó. Mestre dos Magos, a Caverna do Dragão. Gente, essa peruca também foi estilizada, eu acho que uma preocupação muito grande com o figurino, porque é difícil fazer esse tipo de roupa. Justamente. Olha, a peruca também foi encomendada de São Paulo. Eu me preocupei muito com a ponta da cabeça, que você está vendo que o personagem tem uma cabeça pontiaguda, e pedi justamente igualzinha a peruca, né? Eu disse, eu quero a pontinha da cabeça pontiaguda. Nessa parte onde tem a luzinha, que é o cordão dele, tem uma LED, acende, bonitinho. E a roupa, eu tive que procurar cada detalhe, principalmente no braço dele, que tem botões dourados, no peito dele também tem botões dourados, né, no pescoço. E eu fui atrás dos botões bem parecidos, para ficar a caracterização perfeita. Vamos para o próximo, então, que é Muriel, do Coragem, o Cão Covarde.
que é essa que você tá. E eu queria saber a respeito, Tia Sol, dos bichos de pelúcia, porque é difícil de encontrar aqui em Manaus. Normalmente esses... algo que remete a filmes, principalmente quando tem a Disney envolvida em alguns casos, a gente viu ali no caso do Frajola. Certo. É complicado, a gente não acha aqui em Manaus. De Não. onde que você mandou fazer ou encontrou esse cão coragem? Bom, o Coragem, tanto quanto o Frajola, eu mandei fazer por um rapaz que faz cosplay aqui em Manaus, o Jarlan, e ele confecciona esses tipos de bichinho, né? Eu não sabia, foi através de um outro amigo que disse, tia, a senhora pode falar com o Jarlan que ele confecciona esses bichinhos. E o resultado é excelente, um grande profissional. Vamos para o próximo rapidinho, porque não vai dar tempo da gente falar de todos, mas esse foi o que você mais gastou Esse com aí o figurino, foi, né? foi, esse aí a foi. Rita Repulsa do Power Rangers. Não lembrava, mas agora eu tô lembrando. Esse aí é um cosplay que ainda não fiz, eu apenas estou com ele lá em casa. Setembro eu estarei no anime Jungle Party com esse personagem. Bom, Tia Sol, muito obrigada pela sua participação. Gostei muito da nossa conversa, do nosso bate-papo. Nossa, eu que agradeço. Porque eu preciso aprender muito com ela, gente. Nossa. Ela sabe de todos os desenhos, de todos os personagens e características de cada um. O pessoal tá em casa perguntando, mandando mensagem para nossa produção, perguntando as suas redes sociais para conferir isso de perto. A gente viu que um dos figurinos ainda não foi usado e para lhe acompanhar lá e Certo. segui-la para tirar foto. A minha página é Tia Sol. O meu Instagram é Tia Sol Cosplay. Você pode ir lá, dar uma curtida, dar uma Tá no ar. conferida, entendeu? Isso. Dar uma conferida e me seguir, né? Procurar ver meu trabalho, que isso aí para mim é uma arte, é o que me faz feliz e é que faz levar a felicidade, não só para uma criança, quanto para um adulto também. Ai, Tia Sol, muito obrigada pela sua participação. Eu queria ficar aqui mais tempo com ela, mas infelizmente não vai poder. Daqui a pouquinho já começa a te seguir nas redes sociais, a gente vai tirar uma foto. E para você de casa, então, que gostaria de saber um pouco mais sobre a vida dela, não deixe de segui-la nas redes sociais. E no próximo bloco a gente vai sair desse universo de desenhos e filmes e cinema para o mundo das mamães. Nós vamos falar sobre os cuidados com os bebês, os primeiros cuidados, mamães de primeira viagem. Fiquem grudadinhas aí na tela que o intervalo é rapidinho, a gente já volta. Até lá!
Olá, estamos de volta com o seu Estúdio Sat. Para você que acordou nesse momento, está tomando aquele café reforçado, manda para nossa produção, viu? É brincadeira, gente. Olha só, agora nós estamos falando sobre cuidados com os bebês e nós pedimos ajuda da pediatra e mãe, Andréa Pereira. Seja bem-vinda, bom dia. Olá, bom dia. Principalmente para as mamães de primeira viagem, tenho certeza que estão com inúmeras dúvidas na cabeça, e tias, e primas, quem gosta de brincar ali com o bebê, né? Tem que ter muito cuidado nesse momento, nos primeiros meses de vida, né? Exatamente. Desde quando o bebê nasce, então a gente tem que ter um cuidado a mais com ele. Eu acho que a principal dúvida é em relação ao quando levar ao médico, como deve ser, então, a amamentação, se essa criança está se sentindo desconfortável, se o leite é fraco, como algumas pessoas falam, se eu estou amamentando corretamente, de quanto em quanto tempo, é muita coisa para a gente pensar em uma hora só, né? O assunto é extremamente extenso, né? Quando a gente pensa no primeiro ano de vida de um bebê. Mas tem que se lembrar que isso inicia no pré-natal, no cuidado da gravidez. A partir daí é que nós já estamos trabalhando, o trabalho do primeiro ano de vida de um bebê. E quando esse bebê passa a ser acompanhado por um pediatra, logo que sai da maternidade? Esse bebê ele já é acompanhado a partir do momento do parto, né? Dependendo do serviço que nós estamos. Ou público ou privado, mas nesse momento nós já temos o acompanhamento pediátrico que é feito, que é chamado da neonatologia, né? Que é focado ao recém-nascido, que vai de 1 a 28 dias de vida, e a partir daí ele já se chama lactente. Porém, durante o primeiro ano de vida, as consultas ao pediatra elas são bem frequentes e dependendo de cada bebê, de cada característica, ela pode se tornar mensal, quinzenal ou até mesmo semanal. É isso que eu ia te perguntar, a frequência com que esse bebê deve ir ao pediatra. Então pode variar? Vai variar bastante, cada um com a sua característica. Não pensamos só no bebê, quando nós pensamos nos cuidados do primeiro ano de vida, nós temos aleitamento materno, nós temos vacinação e nós temos toda uma família. E essa família, nós temos também os cuidadores. Então, com todas essas pessoas, nós lidamos. Então, são todos eles que devem ser cuidados no primeiro ano de vida. Acho que um dos principais tabus relacionados aos cuidados com os recém-nascidos é em relação à visita. Quanto tempo depois do nascimento do bebê é o mais indicado, então, para conhecê-lo? Porque muitas pessoas gostam de imediato, só que a mãe ainda está se adaptando, o bebê também. Alguns ficam até na maternidade, né, nesses primeiros dias. Olha, as visitas, eu vou ser bem sincera, elas incomodam bastante nos primeiros dias de vida. Porque o bebê sai de um mundinho quentinho, escurinho, confortável, que não tinha frio, não tinha barulho, não tinha esforço para mamar, não tinha luz. Enfim, existia um mundinho ali bem confortável. Quando ele vem com fome, vem com fralda, vem com banho, vem com curativo no umbigo, vem com aleitamento materno, que pode ser um pouco cansativo, não só para a mãe, mas também como para o bebê, até porque é uma adaptação aos dois ou aos três, porque o pai também participa muito desse momento. Né? Então, a gente pede que evite, nos primeiros dias de vida, para todo mundo se reencontrar ali. Quanto tempo, mais ou menos? Os primeiros 15 dias, principalmente se a mãe tiver sido submetida a uma cesariana, que tenha recuperação no pós-operatório. Então, é importante dar respeitar esse tempinho. Respeitar esse momento para os dois. Se terá bastante tempo para visitar o bebê. A gente se fala muito em aleitamento materno. Nós estamos também num mês em que se comemora o Agosto Dourado, que é a campanha que incentiva cada vez mais o aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de vida. Então, só reforçando isso, que eu acho que é importante a gente falar para quem está em casa, que se sente muito preocupado, algumas mamães não conseguem amamentar seus filhos por algum tipo de problema, ou não tem leite suficiente. Fala pra gente um pouco sobre esse momento, dos primeiros 6 meses na alimentação. Que tipo de preocupação a gente tem que ter? Em relação ao que você focou agora, o aleitamento materno, na verdade se iniciou agora recentemente com a questão do Dia do Pediatra, que foi comemorado no dia 27 de julho, né? E nós estamos já vindo falando nesse assunto em vários outros setores sobre o aleitamento materno. O aleitamento materno ele é fundamental para que o bebê tenha uma qualidade de vida excelente. Porque não só na forma da nutrição, mas também na forma de um
de imunidade, ele é uma vacina passiva. Hoje nós chamamos o leite materno como um sangue branco, vital para o bebê. Nele vão ter todos os nutrientes que ele precisa naqueles 6 primeiros meses, principalmente ferro e cálcio, e aí vem as imunoglobulinas, que são, de uma certa forma, os protetores para o bebê durante esses 6 primeiros meses. O bebê que recebe aleitamento materno exclusivo nos primeiros meses é um bebê que não adoece, é um bebê com saúde. Falando um pouco a respeito de vacina, de doenças, de prevenção. A partir de quanto tempo de vida esse bebê deve receber a primeira vacina? Então deve ser imunizado. O bebê, ele na maternidade, ele já recebe 2 vacinas básicas, que é a BCG, em relação à tuberculose, que protege das formas graves da doença, assim como a hepatite B. São as vacinas que o bebê já sai da maternidade hoje, tanto privada quanto a nível de SUS, vacinado, tá? E a partir daí o calendário se torna bem intenso até 1 ano de vida, porque o bebê vai ter vacina com 2 meses, com 3 meses, com 4 meses, 5 meses, 6 meses, 9 meses, e vai depender também das campanhas, se em algum momento nós estivermos vivendo uma endemia na cidade ou no país, como nós tivemos recentemente a febre amarela. A gente pediu ajuda da nossa bebê aqui, vamos apresentá-la, porque ela tem um nome, né, a nossa paciente. Essa aqui é a Laurinha, essa aqui é a minha filha, né, que participa de algumas atividades comigo, mas, como você falou, eu sou pediatra e mãe de João Guilherme, né, e ele está na aula nesse momento, ainda bem não está assistindo para não ficar com ciúme da Laurinha. Você tem um filho, então, menino, e a gente tem a Laurinha menina. Difere os cuidados de um para o outro? Difere. Em relação à higiene, né, tanto do pintinho quanto da florzinha, são os termos técnicos que a gente chama, né, do cuidado tanto da menina quanto do menino. Eu acho que uma das dúvidas principais que as mamães têm em relação à pegada da criança. Algumas pessoas falam que está certa, outras não. Vamos tentar mostrar aqui para quem está em casa. Eu vou te auxiliar nesse momento, tá bom? Tá. A gente vai pedir a ajuda da Laurinha também. Vamos imaginar, aqui a Laurinha, ela está com uma idade próxima de 6 meses, mas nós temos que lembrar de um bebê, a partir de um recém-nascido até um bebê maiorzinho. Então, a gente vai demonstrar como vai ser essa pega nessas faixas etárias, ok? Ok, então vamos lá. A Laurinha aqui acabou de nascer, né? Aquele recém-nascido que o pediatra acabou de receber do obstetra ou pegou da mãe, fez o contato, ele já vem com a sua mantinha, você vai embrulhar ele e ter todo o cuidado de apoiar tanto a cabeça quanto a parte posterior. É muito frágil, né? Muito frágil, muito delicado. A cabeça deve ser muito bem posicionada, tá? Então, esse é o cuidado com o recém-nascido, sempre lembrando, cabeça, costinha no bumbum, tá? E dependendo de como você for manipular para amamentar, a posição ideal, no geral, com as mães, é essa que nós colocamos. Porém, isso vai depender também como a mãe está no pós-operatório, do parto normal ou parto cesárea, como a mãe vai estar em relação à sua anatomia de mama, ou como a mãe também vai estar em relação às suas dores, tá? Mas essa é a forma clássica, mas trabalhamos junto ao aleitamento materno, que não é só um trabalho do pediatra, mas é um trabalho de toda a equipe, assim como a enfermeira, como o fono, a posição mais adequada naquele momento para o bebê. Eu posso ter a ajuda de outros objetos, um travesseiro, uma toalhinha? O aleitamento materno, o principal de um aleitamento materno é o ato da tranquilidade. O silêncio, sem ter televisão, sem estar teclando no celular, você está concentrada. Aquilo ali é um momento muito íntimo da mãe e do bebê. Então, você tem que ter tranquilidade. Quanto à posição, a mãe vai definir qual a melhor posição. Como eu falei, vai variar do tamanho do bebê, tem um bebê magrinho, tem um bebê gordinho, tem o tamanho da mama da mãe, né? E tem como a mãe está se sentindo naquele momento. Lógico, nós não indicamos dar de amamentar deitado, né? Essa realmente é uma contraindicação, a não ser quando a mãe fez uma cesárea, que você auxilia aquele bebê a ter o aleitamento materno naquelas primeiras horas. Quando ela pode sentar, nós já orientamos a amamentação sentada. Andréa, nós vamos para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta com mais cuidados nesses primeiros meses de vida
do bebê. E para você de casa, aproveite essa oportunidade para falar com a nossa produção, enviar suas perguntas, dúvidas, dá uma ligadinha pra gente, fala como é que está o seu dia, se está um bom dia, mas a gente ajuda a tornar esse dia, se não tiver um bom dia ainda, nós levamos uma mensagem positiva para você que está em casa e de cuidados também, se você está nesse momento, está com um pouco de dificuldade, é importante buscar a ajuda de um especialista e por que não aqui no Estúdio Sat. Então nós vamos para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta. Até já! Já estamos de volta com o seu Estúdio Sat. Nós tiramos aqui os móveis para tornar esse momento para você que está em casa mais explicativo, levando sempre a melhor orientação. E eu até falei para a doutora que eu tinha medo de pegar em bebês muito recém-nascidos, assim, nos primeiros dias de vida. Eu prefiro pegar depois dos 6 meses, que o bebê já está mais durinho, já consegue controlar, então, a sua coluna, porque até então é muito mole, né, doutora? E tudo é um processo de formação, né? Exatamente. O bebê só vai ter uma postura realmente que ele vai sentar, vai estar mais firme a partir dos 6 meses de vida.
Então, 6 meses e meio é quando ele começa a sentar, é quando o pescoço está bem firmado. Até aí ele ainda não tem um controle muito hábil, né, desses movimentos. Então, realmente, esse apoio da cabeça ele é fundamental para que o bebê não se machuque. Então vamos lá, esse bebê já amamentou, nós estávamos falando inclusive da posição, desse encaixe do bebê com a mãe. E depois, o que eu devo fazer? É o momento então de arrotar? De colocar o bebê para arrotar? O momento de arrotar. Agora, lembrando que o aleitamento materno ele tem passos. Então esse bebê que já tem alguns dias de vivida, que não é mais o recém-nascido, que já não está mais recebendo colostro, ele já está na sua fase completa do leite, que é uma fase magra, fase gorda. Então isso leva cada fase ao seio, você vai ter um esvaziamento de uma média de 20 minutos. Então o bebê ele pode mamar nos 2 seios, o bebê pode mamar em um seio, isso vai depender do bebê, da saciedade que ele sente, da necessidade que ele sente, de acordo com o seu sono. Existe um tempo, mamando do lado direito, depois mamando do lado esquerdo? Nós idealizamos que fique em torno de 20 a 25 minutos em cada mama. E se ele pedir, passe para outra mama e vá tentando contabilizar esse tempo para você ter uma certeza que ele fez as fases do leite, fase magra e fase gorda do aleitamento. Agora tem criança que pega no sono e ela acaba dormindo. Mesmo assim, eu devo colocar para arrotá-la? E ela já terminou a alimentação? Deve colocar sim para arrotar, é obrigatório, super importante, né, pelo risco iminente de sufocamento. E se ele dormiu com fome, ele acordará novamente, não se preocupe. Então vamos lá. Como deve ser a posição para colocar para arrotar esse bebê? Seu bebê terminou de mamar, então você vai colocar ele na posição vertical, tá? É uma posição muito confortável para ele. Vamos virar um pouquinho? Aí, exatamente. É uma posição muito confortável para o bebê. Aqui a mãe consegue ter um controle da cabecinha do bebê, ver se já está dormindo, se está acordada, como que está, tá? Ou você pode também se sentir segura para segurar o bebê. Virar um pouquinho assim de frente, segurar aqui, o bebê já vai estar maiorzinho, mais fortinho, você consegue até com as perninhas dobradas ou enrolado numa mantinha, mas respeitando também essa postura. O arrotar se tornou cultural o barulho, mas não é exatamente isso. O correto é a posição que o bebê fica, em que há a pressão de cima para baixo, que atua sobre o movimento intestinal. Quanto tempo eu devo esperar, digestivo. então? Pelo menos também 20 minutos. É o que eu chamo de regra dos 20. Regra dos 20 para mamar, a regra dos 20 para arrotar. Tá? E nem sempre o bebê vai fazer esse barulho. E não é esse barulho que preocupa, é a posição que o teu bebê fica ali em torno aproximadamente de 20 a 25 minutos. Doutora, eu vou pegar a Laurinha, vou tentar. A senhora vai me ajudar, porque eu não tenho muito jogo A Laurinha, de cintura. você quer ela com um bebê grande ou bebê pequeno? É grande. Então, bebê grande, então pode segurar a Laurinha Segurar assim, que ela já tá grande, já... Assim, o pescoço nessa dela posição. já tá ótimo, exatamente. Por exemplo, algumas pessoas, mamães, colocam o bebê para arrotar e faz esse movimento assim, sacode o bebê. E até mesmo para dormir, para fazê-lo dormir, né? Isso está correto? Alguns especialistas dizem que não é indicado fazer isso. Esse movimento é completamente errado. Só que, se você for ver, já é instintivo. Qualquer pessoa, quando pega um bebê, a tendência dela já é sacudir ou assim, né? Mas aí eu posso levá-la junto comigo, nesse caso assim? O ideal é o que nós chamamos de acalentar, é o acalento, de um lado por outro, sem precisar fazer movimento nos pés e sem sacudir o bebê. Tá? Esse é completamente errado. A pessoa, o quanto desconfortável é para o bebê a gente ficar sacudindo, ele acabou de comer, até a gente mesmo, por exemplo, come e aí tem um tempo muito corrido, acaba entrando no carro e o balanço do carro já nos faz mal. Imagine ficar com o bebê sacudindo. É extremamente desconfortável para o bebê. Na grande maioria das vezes o bebê dorme, as pessoas, ai, dormiu, que lindinho. Na verdade, sacudiu tanto o cérebro do bebê que ficou batendo na calota craniana e ele pegou no sono. Lembrando que ainda está em formação, né? Essa Exatamente, que a gente tem a fontanela aqui abertinha, né? Que é a parte que fica aberta para a liberação do calor do cérebro. O cérebro é o órgão que mais cresce em um bebê, por isso a importância da fontanela. O bebê cresce 1,5 cm no mês e cresce 1 centímetro, 1,5 cm na cabeça. Tá? Então, isso aqui as pessoas desconhecem porque a importância da fontanela. Mas é justamente por isso, porque o cérebro é um dos órgãos que mais cresce e a fontanela é a chaminé, é a liberação do calor, que vai fechar depois de 1 ano e meio de vida. Doutora, muito obrigada pela sua participação. De nada, Vamos foi um trazer prazer. também Eu a que Laurinha, agradeço. que está toda bonita e cheirosa, viu? Para quem não está em casa não pode sentir esse cheirinho,
Muito obrigada pelas suas dicas. Pena que o nosso tempo é curto, mas a gente aproveita uma outra oportunidade para voltar a dar essas dicas. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada. Bom dia. E obrigada para você que está em casa também. Eu me despeço aqui com a Laurinha. E você vai acompanhar informações sobre a nossa Amazônia Legal e Internacional durante o período da tarde. Lembrando que eu entro de 2 em 2 horas. Mas a minha participação aqui no Estúdio Sasti encerra por hoje. Eu gostaria de agradecer o seu carinho, a sua audiência. Muito obrigada por essas manhãs maravilhosas, sempre com energia positiva. Um beijo para vocês. Um beijo para vocês. Tchau.